uma alegria estar aqui com todos vocês. E agradeço muito, então, a comissão organizadora, ao Christopher, pelo convite, né? Vocês me escutam bem? Ok. Então, eu trabalho já há 26 anos, 27 anos como psicóloga, na área principalmente da saúde coletiva, da psicologia social comunitária, economia solidária. Atualmente, eu tenho mestrado pela UFSC, discutindo promoção de saúde com a professora Daniela Schneider, e agora eu estou no doutorado com a professora, sob orientação da professora Neuza Guareschi, né? Então, a minha proposta hoje aqui, né, a gente vai discutir aqui, então, a saúde na América Latina, e eu gostaria de fazer algumas considerações, então, aí para levantar a bola da nossa discussão hoje, que acredito será muito rica, fazer uma discussão sobre a contextualização, sobre a questão da América Latina, levantar alguns pontos que me parecem muito importantes sobre isso. Depois, algumas questões em relação à pandemia, especificamente aqui na América Latina, e mais adiante discutir um pouco esse lugar da psicologia nesse contexto, né? Então, eu gostaria de iniciar pensando a América Latina e fazendo aí um resgate histórico, né? Mas antes eu vou pedir ao Christopher que quando der meu tempo, quando faltar 5 minutinhos, você me faça aí, me dá uma lembrada, porque sabe que às vezes a gente se empolga na discussão e acaba perdendo a noção do tempo, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um pequeno resgate histórico aqui, né? Quando a gente fala em América Latina, a gente está falando de um continente e de uma lógica colonial que perpassa todo um continente, né? Quando os colonizadores europeus chegaram aqui, eles impuseram uma lógica muito adversa aos costumes dos povos que aqui viviam, né? Eles sufocaram formas que eram muito mais igualitárias de vida, né, de uma vida coletiva muito mais horizontal, com menos hierarquias, na maioria dos povos, porque a gente sabe que existiam aqui várias culturas, né? Os colonizadores, enfim, saquearam, destruíram, negaram nossas culturas locais, deixaram a sua marca de exploração, de escravidão, geraram profundas desigualdades aqui, né? E desigualdades e violências que se perpetuam até os dias atuais, né? Não por uma coincidência, mas por um legado, inclusive de uma cultura do privilégio que foi aqui implantada, né? Então, eu gostaria de começar lembrando que, para além das diferenças entre os países da América Latina, né, e quando eu falo América Latina, eu estou falando México abaixo, incluindo o México, né, todo o Caribe, América Central, América do Sul, né? Então, para além das diferenças entre os países, a gente compartilha na América Latina uma história comum de invasão, de desapossamento da nossa terra, das nossas tradições, das nossas maneiras de existir, né? Então, nesse sentido, o passado, ele continua presente nas relações, nos sistemas de poder, né? Que ainda resistem à passagem do tempo, os mecanismos atuais do capitalismo extrativista, que ainda é com base colonial, né, não uma colonização oficial, né, mas existe aqui uma colonização do pensamento, uma colonização da lógica que perpassa ainda a América Latina, e tudo isso se reflete nas condições desiguais e violentas que a gente vive aqui, né? Então, como a história ela é um espaço de subjetivação, é exatamente no processo histórico que a gente pode identificar também as possibilidades e as limitações que influenciam os modelos de produção e as práticas de conhecimento, e é por isso que a gente tem que resgatar, sim, a história
em qualquer fenômeno que a gente vai discutir, a história desse fenômeno, a história do lugar aonde se desenvolveu é fundamental. Então, esse cenário, ele tem produzido formas de vida e subjetividades impregnadas de uma lógica colonial, patriarcal, racista, hierárquica, que se reflete no modo também que a gente produz ciência e práticas profissionais, inclusive na psicologia, né? Então, qual o impacto, né? Podemos nos perguntar aqui qual o impacto dessa lógica na nossa profissão, né? Porque a gente tem uma profissão eminentemente constituída por corpos identificados como mulheres, né? Não vamos aqui entrar na discussão do que seriam ou não mulheres, mas por corpos identificados como mulheres. A grande maioria das profissionais da psicologia são mulheres, né? E muitas vezes a gente ainda fala que o dia é do psicólogo, né? Enquanto aproximadamente 90% das profissionais no Brasil são mulheres, né, da psicologia. Então, quais as consequências para os mais vulneráveis, né, em situações de emergência sanitária, por exemplo, como a gente vive com a pandemia, né? A gente vive na América Latina o que o Fanon chamou de zonas de não ser, né? Lugares de invisibilidade. E é necessário que que a produção do conhecimento e as práticas, elas sejam contextualizadas, forjadas nesse cotidiano dessas zonas de invisibilidade. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns dados que eu retirei lá do site da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Alguns dados, algumas estatísticas sobre a América Latina. A América Latina, a gente vive, é uma das regiões mais desiguais do mundo, é um território onde reina a cultura do privilégio ainda, né? É uma herança colonial que está aqui entre a gente até hoje. É a região mais perigosa para quem defende os direitos humanos. Em 2019, a gente tinha 187 milhões de pessoas em situação de pobreza. Em 2020, a gente já está com a gente fechou com 209 milhões em situação de pobreza, ou seja, 22 milhões a mais que em 2019, né? E em 2019 tínhamos 70 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Agora, em 2020, nós já estamos com 78 bilhões em extrema pobreza, 8 milhões a mais que em 2019. A queda do PIB na América Latina, em 2020, teve uma queda de menos 7,7%. E a pobreza ainda é maior entre crianças, adolescentes, indígenas, afrodescendentes, e na população com menores níveis educativos, né, educativos formais. Ou seja, a gente precisa, além de todo esse contexto de vulnerabilidade, compreender as dimensões interseccionais das desigualdades que a gente vive. Especificamente no Brasil, a gente teve nos últimos anos, né, todos sabem muito bem aqui, nos últimos 4 anos, uma grande retração dos investimentos em políticas sociais, né, fortes perdas das políticas públicas, de investimento nas políticas públicas, né, como saúde, educação, enfim, né, uma flexibilização e muitas vezes eliminação de leis que tinham como objetivo a defesa dos trabalhadores, né, os sistemas de saúde, aí falando já mais em América Latina também, de boa parte dos países da América Latina, já estavam em péssimas condições antes da pandemia. No caso do SUS, a gente tem uma política pública excepcional, que tem uma dificuldade de financiamento que já é crônica, porque contraria interesses financeiros, né? Mas o SUS, a gente tem que lembrar que também já estava sendo fragilizado e já estava com as suas dificuldades maiores, inclusive com a extinção do financiamento para o NASF, que aconteceu ali, final de 2019, começo de 2020. Né? Então, a gente já tinha ali
uma fragilização que já vinha de algum tempo do nosso sistema de saúde. Então, essas características, elas geram precariedade, elas geram ampliação das desigualdades, das iniquidades sociais, e a partir desse cenário, a gente percebe que, inclusive, o acesso a políticas públicas, ela é desigual, né? E algumas populações têm pouco acesso a muitas políticas públicas, isso de uma maneira geral na América Latina. E aí a gente pode se perguntar quais os impactos disso numa situação de pandemia como a gente viveu e ainda está vivendo, né? Então o corpo que padece com o vírus, né, ele também é o corpo sobre o qual incide a política, né? Portanto, as formas de enfrentamento da pandemia estão diretamente vinculadas aos discursos de poder, né? As formas que se organiza o enfrentamento da pandemia está diretamente vinculada a gênero, a raça, a classe, né? A marcadores sociais que vão fazer os sujeitos ficarem mais invisíveis ao poder do Estado. E quanto mais avança a pandemia, mais a gente verifica a precarização da vida e das relações de trabalho de uma significativa parcela da população mundial, né? Eu vou resgatar aqui 2 exemplos, né? Em maio de 2020, no complexo das favelas da Maré, no Rio de Janeiro, o índice de mortalidade lá nas favelas da Maré, no complexo, era de 30,8%, ou seja, a cada 100 pessoas que pegavam o vírus, aproximadamente 31 morriam. No mesmo período, no bairro do Leblon, o índice era de 2,4, ou seja, a cada 100 pessoas que pegavam Covid, né, aproximadamente 3 morriam. O segundo exemplo é que também por dados da CEPAL, na América Latina, assim como em boa parte do mundo, as mulheres estão na linha de frente da resposta à pandemia, né? 73,2% das pessoas empregadas no setor saúde na América Latina são mulheres. E essas mulheres tiveram que enfrentar uma série de condições de trabalho extremo, com extensas jornadas de trabalho, que se somam ao maior risco que os profissionais de saúde estão expostos de contagiar-se com o vírus, né? E tudo isso num contexto regional, em que persiste a discriminação salarial, uma vez que também, segundo a CEPAL, a renda das mulheres que trabalham no âmbito da saúde é 23,7% inferior à dos homens no mesmo setor. Então, a gente está falando de uma pandemia que tem características específicas de raça, de gênero e de classe, né? Mas no mundo que a gente vive, né, a situação de crise, ela não é nova, porque ela é uma constante no nosso planeta, né? Tanto pelas consequências da concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, né, como pelos ataques extremos que a gente realiza ao meio ambiente. E a gente está pagando a conta dessa situação extrema que a gente vive, né? Então, a situação de emergência pandêmica, ela é a cereja do bolo, né? Ela é o corolário de um certo modo de existir, né? E que demonstra que o capitalismo neoliberal, ele incapacitou boa parte dos estados, né? Porque a gente não pode generalizar, mas boa parte o capitalismo incapacitou boa parte dos estados para responder de maneira adequada às emergências, como a gente está vivendo na pandemia, né? Aqui no Brasil, todo mundo sabe que o manejo da pandemia do governo federal foi e continua sendo catastrófica, né? Então, nesse momento, a gente precisa
compreender que o que está evidente é a pandemia, mas é preciso compreender os ocultamentos, aquilo que está por trás, né, as sombras dessa visibilidade, né? Porque as condições desumanas que boa parte das pessoas que vivem em vulnerabilidade na América Latina e no planeta, elas já vinham de muito antes da pandemia. E com a pandemia, elas foram exacerbadas, né? Então, em muitos países, e no Brasil a gente vivencia isso de forma muito evidente, a gente vivencia o quê? Vivencia o que o filósofo camaronês Achilles Mbembe descreveu como necropolítica, né? Porque a necropolítica é um conceito, ele parte do Foucault, né? Mas o Mbembe vai discutir como um aspecto que refere-se às práticas estatais que elas matam, deixam viver ou expõem à morte, e que essas práticas vão definir quem é descartável ou não. Quando a gente fala que 38%, né? A taxa agora até esqueci aqui, mas 30,8%, vamos deixar por 30%, da taxa de mortalidade na favela da Maré com a pandemia, e a gente pega uma taxa de mortalidade de 2,4 no Leblon, a gente tem muito evidente quem é que está exposto à morte, né? Então, as ausências, os impedimentos, toda uma construção histórica de negligência, de desqualificação, de desprezo pela vida de algumas populações, isso é necropolítica, né? Em muitos casos, as práticas estatais nas favelas e nas periferias, de uma maneira geral, são marcadas pela falta de responsabilidade pela vida dos mais vulneráveis, né? O que resulta na morte de muitos, e a gente está vendo isso de uma maneira muito explícita com a pandemia, né? Então, a pandemia, ela vem agravar uma situação que já era precária, e que está submetida a grande parte da população nas áreas de invisibilidade da América Latina e do mundo de uma maneira geral, né? Mas principalmente na América Latina, estamos discutindo aqui a América Latina, né? E a nossa quarentena é uma quarentena absolutamente discriminatória, né? Porque muitas populações que vivem em situações absolutamente precárias, não tem como fazer quarentena, porque se não sair para trabalhar, não tem o que comer, não tem o que dar para comer para os seus filhos, enfim, né? Lave as mãos com frequência. Tem gente que não tem água em casa, não tem água encanada, né? Faça distanciamento. Tem gente que mora em 15, em 2, 3 peças, né? Então, é uma quarentena, é um isolamento social absolutamente discriminatório, né? Então, na América Latina, a gente vive a ordem colonial do mundo, né? E os desafios da psicologia vão muito além de pensar em estratégias para as pessoas em isolamento social, né? Pelo menos se nós, psicólogas e psicólogos, pretendamos, né, que ela seja uma ciência e uma profissão para toda a sociedade, né? Então, como a gente enfrenta a pandemia, né? A gente enfrenta a pandemia, primeiro, defendendo uma política pública excepcional, que é o SUS, né? Que é fruto da reforma sanitária brasileira, que aconteceu lá no processo de redemocratização do país, que é um exemplo de articulação da produção de conhecimento com o engajamento das lutas sociais, né? Na luta por melhores condições de saúde para a população. O SUS é uma política pública construída coletivamente, né? Assim como vocês estavam me contando aqui no início, a professora contou que esse evento foi feito de forma coletiva, o SUS também foi feito de forma coletiva, e isso é fundamental para as ações e para o que a gente pretende, né? O
método, o caminho que a gente utiliza, diz muito dos nossos objetivos, né? Por isso que eu acho muito importante estar aqui num lugar onde a construção foi feita coletivamente. O SUS, da mesma maneira, o Sistema Único de Saúde foi construído coletivamente, as bases do SUS foram discutidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, contou com a participação de mais de 5.000 delegados, né? A aprovação do texto que serviu como base do SUS, ele foi aprovado como uma emenda popular à Assembleia Nacional Constituinte e contava com mais de 100.000 assinaturas, né? Ou seja, uma construção coletiva de política pública. No meu entendimento, isso é promoção de saúde, porque por meio do fortalecimento dos grupos, dos movimentos sociais, a gente constrói coletivamente melhores condições de vida para a população, né? O pressuposto norteador do SUS é o conceito ampliado de saúde, que vai falar, que vai entender saúde como diretamente vinculado às condições concretas, objetivas e subjetivas de vida. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, o meu entendimento de promoção de saúde é que a promoção de saúde, a produção de saúde se faz por meio do fortalecimento dos grupos, se faz por meio do fortalecimento das comunidades na luta por melhores condições de vida para aquela população, né? E aí, bom, me encaminhando aí para as reflexões de qual é o lugar da psicologia, né, nessa discussão, tanto da saúde, do processo saúde e doença, como no contexto latino-americano, né? No meu entendimento, a psicologia, ela obrigatoriamente deve ser pautada pela ética da vida, né? Porque na América Latina, a própria estrutura social latino-americana é violenta, como já nos dizia Martim Baró há muito tempo, né? A gente, na América Latina, vive uma sociedade na qual os direitos humanos mais fundamentais das maiorias são estrutural e sistematicamente negados, né? Então, existe uma naturalização aqui das lógicas e dos sistemas de poder, do racismo estrutural, das estratégias da branquitude para manter os privilégios, da lógica segregadora, classista, sexista, né? Por isso a importância da gente realizar uma análise interseccional e compreender cada experiência ou as experiências que a gente, as situações, os contextos que a gente trabalha de maneira articulada, de maneira territorializada. Entender como as desigualdades se entretecem no cotidiano dos grupos e das comunidades que a gente vai atender, né? Para, a partir dessa análise das desigualdades, das opressões, a gente conseguir intervir de maneira adequada. Então, a psicologia, ela precisa ser capaz de identificar e intervir do sofrimento ético-político, um conceito cunhado pela Savaia, né, pela Bader-Burhan Savaia já há algum tempo, que é fundamental para a gente compreender a categoria de análise da dialética inclusão e exclusão, né, porque ela vai revelar os elementos subjetivos do processo de desigualdade social. Então, por exemplo, discutir sofrimento ético-político é um conceito-chave para a implementação de novas formas de intervenção comunitária que tenham em conta a centralidade dos processos afetivos, né? Porque a estrutura capitalista neoliberal, ela nos empurra, ela nos induz a buscar estratégias de sobrevivência individual, que são vividas de forma solitária ou, no máximo, nas unidades familiares, né? E nesse processo, a comunidade, o território, a vinculação com o território como fonte de sustentação vai se fragilizando, né? Então, os grupos, as comunidades vão se fragilizando, as estratégias vão sendo pensadas de forma individual, né? Então, é fundamental
que a gente, nas nossas práticas na psicologia, leve em consideração os saberes populares, né, numa relação mais horizontal com os grupos. E isso não significa, de maneira nenhuma, jogar fora o conhecimento científico. Ao contrário, significa articular esse conhecimento científico com conhecimentos populares, né, com o conhecimento da comunidade. O Paulo Freire já falava que a gente ensina aprendendo e aprende ensinando, né? A gente tem formas distintas de conhecimento, e não é, de maneira alguma, relegar a segundo plano o conhecimento científico, mas, ao contrário, entender que é o próprio conhecimento científico também que nos diz que o exercício desigual de poder dificulta o fortalecimento dos indivíduos e dos grupos, né? Então, o fortalecimento é outro conceito fundamental, outro conceito-chave, né? Mas fortalecimento como algo que é produzido coletivamente, porque é um processo autogestionário, não é algo que se ganha, né? Quando eu fiz a discussão do mestrado, muito se falava na discussão da promoção de saúde empowerment, né? E por que a gente vai utilizar um termo importado, né, dos Estados Unidos, se a gente vem discutindo na psicologia social comunitária fortalecimento comunitário há tanto tempo, né? Então, falar de promoção de saúde é falar de fortalecimento dos grupos e dos coletivos, né, que é um processo autogestionário. Então, a gente não pode esquecer que a psicologia tem um compromisso com um certo tipo de sociabilidade, com a afirmação de uma ética da vida, uma concepção ético-política situada, como diz Ignácio Dobles, né? Então, as nossas práticas, elas devem primar pelo fortalecimento dos grupos, da comunidade, das comunidades que a gente atende, na busca de melhores condições de vida, e, portanto, na produção de saúde, né? Porque a saúde está diretamente vinculado às condições de vida, né? Então, o conhecimento, e aí já para me aproximar aí do encerramento, né? O conhecimento, ele é uma ferramenta fundamental para a gente pensar situações de opressão, e deve ser, com certeza, né, o conhecimento científico, as bases para as intervenções em saúde, como na psicologia, enfim, a gente vive momentos tão difíceis, né, onde a ciência está sendo sistematicamente boicotada, né, onde existe todo um projeto de tentativa de destruição da nossa ciência brasileira. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Mas, retomando, o conhecimento é uma ferramenta fundamental, mas principalmente quando o crivo de validade desse conhecimento inclui também o poder da transformação social, né? O poder da transformação coletiva no combate às formas de produção de sofrimento e de exclusão. Então, é necessário que a gente assuma isso como tarefa na psicologia. E a gente vem fazendo um movimento latino-americano, né, de psicologia social crítica, de psicologia social comunitária, de discussão muito importante, e eu diria ímpar, né, já há muitas décadas. E sei que temos aqui pessoas que podem falar muito melhor, com muito mais propriedade do que eu sobre isso, né? Mas a gente precisa descolonizar a nossa biblioteca também, porque não é desqualificar todo o conhecimento que vem de fora da América Latina, de maneira alguma. A gente tem conhecimentos preciosos de todos os lugares, de todos os cantos do mundo, mas a gente, não existe um universalismo psicológico, né? Então, a gente precisa situar a produção do conhecimento também territorialmente, de forma localizada, forjada pela nossa realidade, né? E como a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Eu queria aqui
deixar um texto para finalizar a minha fala, do Peubard, que ele escreveu em 2017, o nome do texto é Estamos em Guerra. Né? Então, para a gente não desanimar, eu queria citá-lo. Não é bom, em meio a um contexto tão sinistro, deixar-se afundar no catastrofismo melancólico e derrotista. Porque todo poder visa também a isso, nos separar de nossa força, nos inculcar a tristeza, a angústia, o medo, a culpa e, sobretudo, a sensação de impotência. Mas a revolução é da ordem da cólera e da alegria, não da angústia e do tédio. Se a cada dia parecemos mais vencidos, a derrota nos força a pensar de outra maneira. É preciso fazer do pensamento e da ação conspiração cotidiana, uma insurgência indomável. Obrigado a todos, a todas que estão aqui, e a gente tem aí um tempo pela frente para a gente discutir o que os nossos colegas também vão trazer e as contribuições de todos que estão aqui. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Ine, muito grato pela tua fala, e muito rica mesmo, né? Só pensando como é que vai ser agora, daqui a pouco, o debate, e aproveitando para falar que o Pedro já está presente conosco, né? Pedro, por favor, né, posso se apresentar e já iniciar sua fala aí, Pedro. Tá, joia, Cris, eu tô com um problema aqui na câmera, tô tentando só resolver aqui rapidinho. Enquanto isso, eu só gostaria de dar aqui uma notícia. O Jorge acabou de... Na verdade, ele já me mandou faz algum tempinho, mas eu só olhei o WhatsApp agora, que houve um corte de eletricidade na ilha, né, em Cuba, lá em Havana, e ele não tem internet, que ele está procurando lugares pertos para que ele consiga acessar a internet, e ele está pedindo aqui para dar essa notícia para vocês, que ele está tentando fazer essa conexão, tá ok? O Pedro saiu, né? Já deve estar tentando resolver o problema que ele falou da imagem, né? Então ele vai voltar, né? Já retornar já em breve, eu acho. É só um momento com a câmera que ele estava comentando. Alguém gostaria de fazer alguma observação da fala da Ine, por favor? Pedro. Posso? Não só, achei, né, estava escrevendo ali no chat, mas já que abriu essa oportunidade, né, primeiro agradecer, né, as provocações, as reflexões, eu achei muito interessante, né, que a professora Ine conseguiu trazer um conjunto de dados, né, que fundamenta o que a gente tem em termos de percepções, né, então foi buscar dados ali na CEPAL, né, em outros enfim, fontes de dados que ajudam a gente a fundamentar isso, né? Porque, de certa forma, a gente vive em sociedade aí com certos negacionismos, né? Então, a gente tá dizendo que a América Latina está, né, desigualmente prejudicada pela pandemia, e aí a gente se vê com discursos ou que culpabilizam o próprio indivíduo e os próprios grupos, né, de dizer, não, a pessoa que não lava a mão é porque ela não tem asseio, né, não é, né, considerando a realidade concreta dela, né, e aí o pedido, né, a professora Fátima também, né, pede, se professora Ina, for fácil, assim, né, compartilhar ali, porque eu ouvi, né, eu registrei que eram dados da CEPAL, mas se tiver algum caminho legal, isso com certeza vai ser útil, né, para as nossas produções escritas aí, né, para referenciar bons dados, né, que elucidem e comprovem esse cenário. Então, muito obrigado. Valeu. Professora Maria de Clara, por favor. Não sei quem que está na fila, mas Eu acho que é a Sara que está na fila. a minha questão é bem rapidinha, assim, sabe, Ínia?
né? O conceito, eu estive numa banca anteontem e ficou na minha cabeça. Então, esse conceito de territorialidade, né, de território, identidade, eu vejo que ele está presente nas políticas públicas da saúde, não é? Essa relação entre território e territorialidade vai produzir ou reproduzir determinadas práticas coletivas de saúde pública, né? Como é que você vê isso, né? A partir, por exemplo, de propostas, né, de governos anteriores, né, como o Programa de Saúde da Família, etc., né? E o que a gente está vendo que há uma desterritorialização, né? A gente está vendo um encaminhamento de expansão, né? E uma outra lógica na estrutura da política do governo da saúde, e principalmente da saúde mental, por exemplo, né? Há muito tempo, quase que um movimento de reinstitucionalização, né? Há um grupo aí de pessoas dizendo, não, vamos voltar no tempo para, né, acabar com a reforma psiquiátrica e, né, uma nova reforma, né? Como é que você vê isso, Ine? Essa era a minha questão, bem rapidinho. Então, é uma questão bem importante, acho que talvez até o Pedro também vá abordar essa questão, mas eu entendo que, assim, a gente tem um ponto, né, de base para a discussão da territorialidade nas políticas de saúde, mas a gente vem sofrendo duros golpes, tanto no investimento do SUS, como na própria política, né? Ainda sobre o domínio do Mandetta, né? Que depois foi também desligado do Ministério da Saúde, mas a gente perdeu, por exemplo, o financiamento do NASF, que é fundamental para pensar o território, né? A gente tem todo um projeto literalmente de destruição da área da saúde, da educação, com o objetivo de privatizar, né? Tem um objetivo econômico muito claro, né? Tem lobbies muito grandes, né? Tem grupos muito grandes organizados, tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Então, é uma resistência cotidiana mesmo, né? A gente tem as bases disso nas leis que fundamentam o SUS, a gente tem uma rica discussão da saúde coletiva, da psicologia, inclusive, da psicologia social comunitária, da psicologia social crítica, mas conseguir colocar isso no cotidiano das políticas públicas, sem dúvida, é um baita de um desafio que a gente tem pela frente, né? Mas eu acho que talvez a gente possa aprofundar isso aí no final, depois da fala do Pedro, e vamos ver se o Jorge também consegue estar com a gente, né? Então, a gente pode aprofundar mais isso lá no final. E eu vou colocar o site aqui da CEPAL e as referências, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Professora Fátima, por favor. Oi, eu acho que eu vou seguir o que a Ínia falou, só queria parabenizá-la, acho que foi bem legal as suas colocações, e acho que a mesa vai num crescendo, tá? Talvez até para a gente socializar o tempo. Eu anotei minha pergunta, eu deixo para o final, porque de repente eu acho que ela fica para todo mundo também. Obrigada, e obrigada aí pela maravilhosa exposição, Ínia. Então, começando agora, né, por favor, o professor Pedro Costa, da Universidade de Brasília. Por favor, Pedro. Retornando aqui. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Bom, cara, primeiro eu queria começar pedindo desculpas, mas é isso, assim, eu tenho chegado na minha cozinha, abro a minha geladeira e vejo que tem um link de live lá, de alguma coisa. A minha vida ultimamente está sendo assim, então
eu peço desculpas, né? Acabou, eu me embananei, embaralhei todo, e aí saí de uma para cá, então queria começar pedindo desculpas, tá? E aí a câmera dá pau, aquelas coisas todas, né? A cartelinha do bingo do ensino remoto já tem alguns quadradinhos preenchidos aqui, só falta passar o caminhão do abacaxi aqui no fundo, meu gato passar em frente à câmera, em algum momento eu cair, a gente dá bingo aqui, já fecha uma coluninha, né? Mas queria começar agradecendo o convite do Christoph, né, e parabenizando a realização do evento, né? Faço os parabéns aqui em nome do Christoph, mas né, repasse aí ao restante da comissão organizadora, né? Um evento muito bacana, muito potente, assim, a programação, muito bem pensada, então queria agradecer e parabenizar ao mesmo tempo, tá, pessoal? Vamos lá. Como eu fiquei, né, para falar depois, assim, eu estava até, enquanto a Inia falando, falei, beleza, né? É bom de você falar para o fim que já mata um monte de coisa que você pensou em falar e tal, então te dá mais um pouquinho de espacinho aqui. Então, nesse sentido, a partir do que eu peguei da fala da Inia, ela já deu um amplo, né, um amplo panorama, né, acerca da Covid, das suas implicações, seus impactos, né, como é que ela se desenvolve na nossa realidade. E aí, nesse sentido, então, eu vou partir disso para tentar pensar as implicações disso para a psicologia, ou pelo menos para como eu penso que a psicologia deveria, né, se portar, se desenvolver frente à nossa realidade pandêmica, né, e de modo geral no próprio pós-pandemia, assim, como eu penso que a psicologia deveria se desenvolver, se construir na nossa realidade, né, enquanto um país, né, de capitalismo dependente, de gênese colonizada, né, dentro dessa totalidade social aí, entendido quanto modo de produção capitalista, que a gente sabe que aqui na periferia o buraco é sempre mais embaixo, né? Historicamente sabemos disso e os próprios exemplos da Covid expressam e demonstram isso de maneira assim, translúcida, tá? Então minha fala a conotação vai ser mais nesse sentido, que o meu intuito vai ser de pensar implicações da psicologia brasileira, né? Bom, então assim, né, a própria fala da Inia, a partir do que eu consegui pegar, e penso que ela em sua totalidade demonstrou para a gente que a Covid, de fato, ela não tem classe, raça, etnia ou gênero, porque vírus nenhum tem, mas as pessoas que são afetadas por ela têm. Então a gente começa por aí, né? Um vírus, enquanto um agente, ele é aclassista, ele é agênero, ele não tem raça, mas as pessoas afetadas por ele têm. Acho que um primeiro aspecto que a gente pensar é isso, assim, né? Um vírus não se desenvolve, por mais que esse vírus se desenvolva no ar, né? Mas ele não se desenvolve no vácuo, ele não se desenvolve no vazio. Inclusive, pessoal, é em uma determinada realidade histórica concreta que ele vai se conformar numa pandemia. Para que ele se transforme, né? Para que ele resulte numa pandemia, de novo, você precisa de uma série de condicionalidades que o permitam tornar-se pandêmico. Tá? E já eu vou desenvolver isso. Assim. Então, assim, os alvos, entre aspas, desse vírus tem. E o mesmo pode se dizer das pessoas que não são tomadas pelo vírus, mas que são, mesmo que não tomadas pelo vírus diretamente, que esse vírus não tome em seus organismos, né? Mas elas são afetadas deleteriamente pelo espraiar do mesmo num sociometabolismo, numa totalidade social desigual, antagônica, exploratória, opressiva, alienante, e que é nela, inclusive, que ele se torna pandêmico. Perceba? E cuja gestão econômico-política, obviamente, não passa ilesa. Pelo contrário, inclusive, aguça o seu caráter de condição resultante numa pandemia. E esses indivíduos, né, nas quais, né, o vírus toma ali não apenas os organismos, mas que são tombados pelas implicações da gerência do mesmo, né, eles expressam na sua singularidade os próprios antagonismos dessa sociabilidade na qual eles se produzem. E ao se produzir, também produzem a mesma sociabilidade, né? Não por acaso a gente pode conjecturar que as saúdes mais sofridas, né, sejam seus aspectos físicos e ou mentais. E aí, galera, eu não gosto de fazer essa separação de saúde mental e de saúde, porque isso já diz de uma compreensão dicotômica do indivíduo entre mente e corpo, já diz de uma apreensão alienada do indivíduo nos moldes alienados do modo de produção capitalista. Então, saúde e saúde mental não devem ser dissociadas a despeito das necessidades, a despeito da necessidade que a gente tem de compreender as especificidades, né, físicas, fisiológicas, mas isso tudo diz de uma compreensão, de uma análise totalizante do próprio indivíduo, enquanto uma totalidade em si, mas uma totalidade múltipla, contraditória, que se faz na totalidade social, um complexo de complexos. Mas então, nesse sentido, a gente pode conjecturar que as saúdes mais sofridas nesse contexto, né, mesmo que incolores, tal como o vírus,
refletem as cores das carnes mais baratas no mercado. Né? Mesmo que agêneras e assexuais espelham a venalidade de uma ideologia de gênero heteronormativa e de base patriarcal, de estrutura patriarcal. Né? E imbricado a tudo isso no aclassismo da subjetividade, tal como no aclassismo do vírus, a classe se faz sofrimento, se faz sofrida. Percebe? Em decorrência de um próprio processo amplo, que é anterior, inclusive, ao vírus, de uma ofensiva ainda mais ofensiva do capital contra essa classe trabalhadora, que tem como síntese e resultado a precarização das suas condições de vida. Né? Em prol de suprir as necessidades de existência e de autovalorização do tal do capital vampiro. Né? Usando a própria analogia do Marx aqui no Capital que ele faz, né? O caráter vampiresco do capital. Então, assim, galera, se na tragicidade, né, da pandemia todos esses aspectos ficaram mais evidentes, não sendo nenhuma novidade, tudo isso trata-se, então, da tragicidade de um sistema trágico, mas que, ao mesmo tempo que é trágico, ele é extremamente eficaz de esconder a sua tragicidade, de camuflá-la, de mistificá-la, de ocultá-la. Inclusive, a própria psicologia, o campicídio, de modo geral, como alguns dos mecanismos de justificação desse e de mistificação dele. Então, a análise da Covid, antes de tudo, a análise da sociedade, da sociabilidade que lhe faz Covid-19, do contexto que a permite e a induz ser pandêmica e dizimar milhões, milhares, e inclusive disso tira proveito, não por acaso os dados aí, né, que saem diretamente de como que num contexto de pandemia, onde o grosso da população se estrepou, tem um mínimo e um ínfimo, né, que diz respeito daqueles que detêm, né, não apenas o meio de produção, mas como que isso vai se concentrando e centralizando de cada vez ainda mais, né, eles vão se tornando cada vez mais ricos, né? Então, sendo bem sincero com vocês, gente, muito dos sustos que a gente está tomando no contexto de pandemia a gente não devia estar tomando. São obviedades, que na verdade na pandemia foram mais aguçadas, mas em hipótese alguma diz de algo novo. Né? Então, me perdoem começar falando óbvio, né? Mas se na época do Brecht o óbvio já precisava ser dito, né? Imagina na nossa, aqui no momento atual que a gente está vivendo. Né? Então, assim, a partir disso, né, o que cabe à psicologia, né, acho que o primeiro aspecto, né, é a premência de entendimento do indivíduo, dos indivíduos, né, enquanto expressões singulares, mas da totalidade social, do mesmo modo que nela incidem e conformam a sua saúde, os impactos da Covid, portanto, né, a partir dessa determinação social da saúde. Saúde enquanto produção de vida, mas, de novo, uma produção de vida que diz de um ser humano que se produz concretamente numa realidade concreta, que não está no vazio, que não está no vácuo. Né? Então, dizer que a saúde do Pedro é diferente da do Christoph, da Ínia, da Maria, em hipótese alguma é negar sua determinação, seu caráter social. Pelo contrário. É só a gente expressar que essa singularidade é a manifestação singular e única da forma como nós vivemos em sociedade. E, ao mesmo tempo que expressa singularmente a totalidade social, a produz, a conforma. Então, fazem-se aqui necessários rompimentos com perspectivas fragmentárias, tanto do indivíduo e da sociedade, nessa dicotomia que a psicologia é mestre em fazer isso, né? Não por acaso ela precisa de uma vertente chamada psicologia social, e mesmo assim isso não é suficiente, precisa de uma psicologia social crítica, que denota como que o ser e o sujeito da psicologia é o indivíduo do modo de produção capitalista, esse indivíduo mônada, né? Autocentrado, que se autoproduz, que se autorreproduz, é o indivíduo da sociabilidade liberal, o indivíduo da sociabilidade burguesa, e que na psicologia brasileira latino-americana isso é ainda pior, porque além de ser isso, né, quando a gente consegue estabelecer alguma concretude com relação a esse indivíduo, a gente vai buscar ele o quê? No estadunidense, né, no europeu e coisa do tipo. Então, um buraco ainda mais embaixo nesse sentido, ou seja, a nossa miséria enquanto país, enquanto região, continente de base, de constituição colonizada dependente, se expressa pela psicologia, o que não significa, né, que não tenha contradição, que não tenha disputa, tensionamento, afinal estamos aqui para quê, né? Mas que hegemonicamente expressa, né? Não por acaso Martim Barral vai denominar isso de miséria, a miséria da psicologia latino-americana, né? Essa sua condição colonizada e dependente, né? Se fosse uma cópia mal feita, inclusive, né, da psicologia que se faz no centro do modo de produção capitalista, nisso, inclusive, expressando, né, os indivíduos tomados como tipo ideais dessas
dessas localidades, sem que a gente pense que esse desenvolvimento desigual combinado, né, que nos tem enquanto periferia, enquanto países ditos subdesenvolvidos, esse nosso subdesenvolvimento, né, se deu às custas do desenvolvimento dos países centrais e vice-versa, né, tá, o imperialismo, para não nos dizer mentir. Então, essas reflexões sobre a determinação social da saúde, o caráter social da saúde, né, e a sua constituição, né, pelo que a gente denominou da tradição marxista de questão social, enquanto mais uma das mais variadas expressões, manifestações ou desdobramentos da questão social, que diz, né, da própria caráter imanentemente desigual do modo de produção capitalista, da contradição capital-trabalho, e como ela se identifica, como ela se materializa, né, mediada pelas particularidades que cimentam a vida social, né, de um antagonismo que não é apenas de classe, mas é racial, é racista, do próprio patriarcado como estrutura, né, como foi apontado pela Ina previamente, né. Então, a gente parte aqui, então, dessa concepção, não numa lógica idealista, mas entendendo que a realidade se produz, né, dessa forma, né, de que não é suficiente apenas o reconhecimento desses seres nas suas concretudes, né, mas o que eles têm sido traz consigo, dialeticamente, né, o que eles também não têm sido. Melhor dizendo, o que eles têm sido impossibilitados de serem. E nisso, extraindo uma síntese desse processo, o que eles podem e devem ser. O que o ser humano pode e deve ser. Né? E como consequência disso, né, que a gente se oriente justamente pelas necessidades do conjunto desses indivíduos, na sua maioria, o conjunto dos explorados e oprimidos, né, das maiorias populares, como denomina o Martin Baró, ou da classe trabalhadora como um todo, na sua pluralidade, na sua diversidade, que são, não por acaso, aqueles mais impactados negativamente. E eles são mais impactados negativamente justamente pela sua condição, que se recrudesce e potencializa nesse contexto. Né? E aí, desculpa também ser o arauto aqui do apocalipse da obviedade no que diz respeito à realidade, mas no que diz respeito à psicologia, gente. Nisso eu estou junto aqui com o Martin Baró, fechadão com ele, assim. Quando ele fala assim, olha, a psicologia não jogará qualquer papel decisivo na resolução dos grandes problemas que atingem os povos latino-americanos. Os dilemas latino-americanos são fundamentalmente de natureza econômica, política e dependem de forças objetivas que ficam muito além do alcance do psicólogo. Ele está 100% correto aqui. Então, inclusive, a gente começar a baixar a nossa bolinha, né? Esse é um texto que eles falam sobre psicologia política na América Latina. Tem no Cielo, vocês acham? Ele foi traduzido e publicado em 2013 na revista de Psicologia Política. O trator foi o Fernando Lacerda. Só antes mesmo, né, no texto que para a gente é mais clássico, né, que é o papel do psicólogo, que foi traduzido e publicado em 96, né, ele já falava algo semelhante aqui. Vamos abrir aspas de novo para ele. Assim, olha, é claro que não é o psicólogo que será chamado para resolver os problemas fundamentais com que se defrontam os povos centro-americanos. Não estou falando aqui de El Salvador, né, da América Central, mas que a gente pode expandir para nós aqui também, na atualidade. Pensar outra coisa seria enganar-se tanto a respeito do que é a psicologia, como a respeito dos problemas centro-americanos, latino-americanos, e incorrer nesse psicologismo que tem sido justamente denunciado como uma ideologia de reconversão, que é a máxima, né, que tem um autor que eu gosto muito, que é Oswaldo Yamamoto, vai chamar de estratégia do gato pardismo, né? Muda-se tudo para não mudar nada, né? Ou muda-se o apêndice para não mudar o essencial. Essa estratégia de reconversão que ele menciona aqui. Cara, o que eu estou querendo trazer com você? Caramba, né? Pô, Pedro, então vamos embora, né? Eu estou querendo dizer com isso que não há nada para fazer pela psicologia? Claro que não. Há muito o que se fazer. Mas para a gente redimensionar, inclusive, a responsabilidade que a gente coloca nos nossos ombros enquanto psicólogo, para que a gente possa extrair uma possibilidade de atuação e de impacto na realidade realista. Que, por um lado, a gente não incorra numa super responsabilização, idealização, romantização dessa realidade, mas que anda de mãos dadas com um processo de desresponsabilização e imobilismo. A partir do momento que eu me defronto com a complexidade da realidade, eu falo assim, ferrou, não era isso que eu achava. Né? Então, constatar a obviedade do que a gente tem vivido é constatar a obviedade de até onde os nossos braços, as nossas mãos, né, enquanto psicólogos e psicólogas, vão. É extrair disso, inclusive, possibilidades realistas. É olhar para o real, para a realidade, é conhecer a realidade tal como ela se produz, essa realidade em movimento, no seu caráter contraditório, e nela extrair não apenas o possível, mas, inclusive, o impossível no sentido do que não está posto. Para que eu consiga construir o que não está posto, o que não está dado, eu preciso primeiro entender o que está dado, o que está posto. Olha de novo a dialética aí. O que o ser humano tem sido, o que ele não tem sido, o que ele pode e deve ser. Em que sentido a psicologia pode contribuir para isso?
a quem ela serve. Então, a despeito da psicologia não jogar qualquer papel decisivo aqui, parafraseando Martin Baró, na resolução da Covid, pois essa depende de forças objetivas que ficam muito além do alcance da psicologia como disciplina, do conhecimento particular, e do psicólogo como trabalhador, que é outra obviedade que é importante de lembrar. Nós somos classe trabalhadora, tá, gente? Ah, mas eu trabalho numa perspectiva autônoma, sou psicólogo clínico. Beleza, amigo, para de trabalhar. Você vai sobreviver? A não ser que você roube, mate, cometa algum crime, ou sei lá, viva de pedir. Não, então tu está vendendo sua força de trabalho, você é classe trabalhadora. Tudo que a gente está falando de exploração, tal, também te perpassa, te atravessa na sua singularidade, obviamente. Então, essa é outra obviedade que é necessário ser dita. A psicologia enquanto classe trabalhadora. Ou categoria profissional com dificuldade de se entender enquanto classe trabalhadora. Talvez só não seja... Tem outras zoadas também, né? Mas eu estou pensando que no meu caso, talvez só não seja tão zoado, pior quanto professor universitário. Meu Deus do céu. Nossa, outra dificuldade que se tem, né? Então, assim, são obviedades que são importantes de serem aqui mencionadas e lembradas, né? Se a gente pensar o contrário, né, que a psicologia tem um papel decisivo na resolução da Covid, seria se enganar, como o Martin Baró apresenta, né, a respeito do que é a psicologia quanto da própria Covid, que ainda demonstrou para a gente, e como essa deve ser entendida, conhecida e abordada nessa concretude histórica. E aí, como eu mencionei, isso significa que não tem nada a ser feito para a psicologia? Claro que não. E muito menos que o que ela tem a oferecer seja irrelevante. Falar que é humilde frente à montanha que temos que conquistar não significa que não seja desnecessário, insignificante. Está dando para entender isso? E até mesmo para a psicologia, gente, isso diz do nosso todo, isso diz do nosso papel, isso diz da nossa função social. Em termos da psicologia, isso diz do todo, inclusive. É a pergunta que a gente deveria se fazer centralmente, né? Então, pelo contrário, né? Mesmo que pequeno, frente à totalidade, o movimento que eu estou buscando aqui começar com a gente, né, com vocês, né, diz da psicologia como um todo, das pessoas e realidades às quais elas se inserem, com as quais elas trabalham. E esse realismo é necessário, inclusive, para que a gente enxergue possibilidades para além do que está posto, como eu falei, né, mas que pode ser ali constrangido no cotidiano, por uma série de imobilismos, desresponsabilizações, mistificações, decorrente até mesmo de visões romantizadas e idealizadas sobre a própria psicologia e seu papel. Então, a partir disso que cabe a reflexão sobre a importância da psicologia. A psicologia é importante? Já se fizeram essa pergunta? Ela é necessária? Porque a gente já parte da pressuposição que sim, né? Ou a gente dá com sim como dado. É? E se sim, por quê? Qual que é a sua relevância no presente momento, né? Então, eu penso que aqui, a despeito das inúmeras respostas que a gente pode dar a essas perguntas, né, elas são orientadas aqui em dois grandes nortes. O primeiro, que é a contribuição da psicologia para a manutenção da ordem, a relevância da psicologia para isso, né, o que o Martin Baró vai falar de uma ordem desordenada, né, ou um meio de questionamento, por um outro lado, do estado das coisas e nisso do fortalecimento dos sujeitos históricos, que são aqueles capazes de transformar essa realidade. Então, a despeito das múltiplas respostas à pergunta, elas vão caminhar por dois nortes. O primeiro, que é a continuidade, né, da psicologia na sua hegemonia de contribuir para a manutenção da ordem, por meio de processos de individualização, de psicopatologização, de controle, ajustamento, reticências, ou por outro, né, enquanto um meio de questionamento do estado das coisas e nisso de si própria, orientada para o fortalecimento dos sujeitos que vão, em última instância, transformar a própria ordem, essa ordem desordenada. E estes dois nortes, por sua vez, devem orientar tanto as necessidades mais prementes, mais imediatas, mas também as suas consequências no curto, médio, longo prazo, juntamente do trabalho necessário processual. Né? Sendo que essas necessidades, ações e tempos não estão dissociadas entre si. O curto, o médio e o longo prazo não são estanques, não estão separados uns dos outros. Né? Conforme o próprio Martin Baró, né, colocou para o contexto de guerra civil em El Salvador, né, e que aqui resguardadas as diferenças, estou usando para me balizar, estou me fundamentando isso para refletir sobre a nossa conjuntura e realidade particular, a presente pandemia é sinônimo de quê? De mais sofrimento, enquanto resultante de uma lógica de ainda maior precarização da vida. E isso não é a pandemia em si, mas como ela é gerenciada numa realidade concreta, nesse sócio-metabolismo que, inclusive, permite que ela seja pandêmica.
Percebam? Né? E isso carece, então, de ser prontamente acolhido. Isso tem que ser atendido, tem que ser escutado, isso tem que ser trabalhado, elaborado e reelaborado, numa clara convocação à psicologia, mas que também não é exclusiva à psicologia. Tomar cuidado com os corporativismos aí, né? No entanto, o que a gente vem abordar enquanto psicologia, que, de novo, é importante, já é sintoma. Já é encarnação nas mentes, nos corpos dos indivíduos, nas suas singularidades, não apenas de um vírus que adoece este ser, mas de uma sociabilidade adoecida, adoecedora. A pandemia se faz na desigualdade e no sofrimento endêmico, se me permite aqui fazer um trocadilho com terminologias da saúde como um todo. Uma sociabilidade que tem a desigualdade como constitutiva de si. Né? Dialeticamente, esse sintoma sinaliza ao mesmo tempo, né, uma incongruência entre o ser e a realidade na qual ele é compelido a se forjar. Uma espécie de um protesto inconsciente, não tão elaborado, né, pelo físico, pela mente, pelo ser na sua totalidade. Opa, tem algo de errado aqui. Não no ser necessariamente. Afinal, é ele que está denunciando o problema, mesmo que inconscientemente. Mas que encarna nesse ser. Está ali no corpinho, na sua subjetividade, nele quanto totalidade. Então, o sofrimento que é oriundo das condições presentes, ou que nelas é intensificado, tem seus chãos históricos, reais, a subjetividade de uma vida precária, de exploração, de opressão, de alienação. Portanto, a praxis psicológica deve se opor a individualismos, a psicologismos, a psicopatologizações que apagam e nisso naturalizam justamente essa base material onde o ser se faz e os próprios antagonismos entre a realidade e a sua condição enquanto ser social. Ela deve romper com a própria psicologia e seu encastelamento, a sua condição como ciência parcelar, particular, que pressupõe que, a partir apenas e somente da psicologia, é possível entender alguma coisa da realidade. Não é. Eu falo sempre para os meus alunos. Vocês acham que só estudar psicologia é suficiente para entender alguma coisa da realidade? Vocês estão mentindo. Vocês estão sendo enganados, enganando a si próprio. Mesmo aquilo que a psicologia diz de fato entender, seja o comportamento, a mente, mas que, em última instância, desde como esse ser, na sua concretude, se expressa, se vive, se produz. Isso é impossível de ser entendido minimamente por uma ciência particular, encastelada, sobretudo. Então, fica aí a necessidade de buscarmos aportes em diálogos com outros campos do saber e de prática, em vistas, né, com vistas a uma análise totalizante e, sobretudo, buscar esses aportes na realidade. É o movimento da e para a realidade. Com aqueles e aquelas que justamente nesta realidade se fazem e a produzem. Nesse processo, inclusive, deve suplantar uma série de modismos aí, de construções históricas de que sofrimento, saúde mental, sei lá o que vocês queiram, é sinônimo de psicologia. Não é, não deve ser, por mais que é abordado também por ela. Fazendo uma paráfrase com Marx, lá do Introdução da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, né? A miséria do real se expressa e se expressará, mesmo que como protesto, como oposição a si, na precariedade subjetiva. O sofrimento do presente é isso, ao mesmo tempo é um sintoma, mas é um protesto. Mas, de novo, um protesto não elaborado, um protesto igualmente alienado, alienante, e que, portanto, hipótese alguma tem que ser romantizado. E quanto mais se intensifica essa miséria, uma miséria que é objetiva e subjetiva, não é apenas material, mas é também imaterial, a tendência é que mais sofrimento vai se produzir. O sofrimento como resposta, inclusive, normal a essa anormalidade normalizada que a gente vive. Porcaria de novo normal, gente. Pelo amor de Deus. O que é essa ideia do novo normal? É um negócio cada vez mais anormal, mais barbárico, normalizado. Que é isso? Então, nas contradições desse real em movimento, né, esse sofrimento que não é apenas expressão e sintoma, mas é também protesto, ele pode, na minha análise, no meu entendimento, ser uma chave analítica extremamente importante, e não apenas de análise, mas de ação para a transformação do que o gera, e ao mesmo tempo o silencia. Em hipótese alguma, se trata aqui de aceitar e fomentar o sofrimento, a precarização objetiva e subjetiva da vida, mas entendê-los também como denúncias de uma sociabilidade desumanizada, exploratória e opressiva. Trata-se de não silenciar o grito deste indivíduo, que é um indivíduo na sua expressão singular de um ser social. E o que a psicologia historicamente fez e faz? É justamente isso. O moleque está lá criando problema na escola. O que a gente faz, né?
ajusta ou dopa aquele moleque. Sendo que aquele moleque problema, na verdade, é uma crítica ambulante a um modelo educacional, uma instituição escolar falha. Tá dando para entender? O que são as histéricas lá no século XIX? Caraca, são gritos pelo corpo de uma sociabilidade machista, patriarcal. Não, que isso, elas têm um transtorno, elas têm uma doença. Medica. Terapia para elas. Vocês conseguem entender isso? E essa crítica que eu faço, obviamente, não vale apenas a psicologia, mas o campo em si como todo, a psicanálise e a psiquiatria. Psiquiatria, sobretudo. Então, ao se expressarem como problemas, esses sintomas dialeticamente sinalizam para a solução possível e desejada, que está inclusive para além deles, do corpo e da mente sofredor. Então, o psicólogo não ser capaz de solucioná-los não significa que deva negá-los na sua constituição, pelo contrário. Se a sua transformação requer também a transformação da condição que se afirma por eles, nessa sua complexidade, os tendo como sintomas, mas também como oposição e negação, essa transformação social radical, substancial, tem que ser o norte ético do psicólogo. E é isso, inclusive, que o Martim Baró denomina de ética. O que é a ética para o Martim Baró? A ética se constitui e vive na tensão dialética entre o que é e o que deve ser. A ética é o norte, o horizonte, é o devir permanente. É nesse terreno, inclusive, que se põe a ligação entre o presente e o futuro mediado pelo passado. A praxis psicológica no curto prazo, no atendimento imediato das necessidades oriundas da pandemia e como essa se aguça nas desigualdades, ao mesmo tempo aguçando tais desigualdades da nossa sociabilidade, mas que se orienta ao futuro, ao que deve ser. Nesse sentido, alguns questionamentos surgem, O que se quer? Qual que é a pertinência dessa praxis do presente para o futuro? Quais são as consequências concretas e históricas? Ora, na presente conjuntura, a gente tem visto a normalidade que, ao ser produzida pelo sistema, tem como normal e incorpora cada vez mais o anormal em suas fronteiras, o normalizando, que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo que, quanto mais o anormal se normaliza, gente, cada vez mais sofrimento, mais desvio, entre aspas, vai se produzir, porque é insustentável essa parada. Então, a gente tem uma conformação de um ciclo vicioso e perverso, Então, a gente está vivendo e viverá de maneira ainda mais recrudescida, no contexto pós-pandemia, um cenário ainda mais precário, precarizante, mais venal, mais barbárico. Essa maior venalidade, que se trata, no meu entendimento, de uma hipérbole, de um excesso, de uma intensificação daquilo que a gente já vive e que nos constitui enquanto sociedade estruturalmente desigual, é isso que se tornará o novo normal? E se sim, o que nos resta é a mera adaptação a ele, é justamente nesse terreno que se põe aquelas alternativas da psicologia de conformação à ordem ou de crítica e oposição a ela que eu mencionei lá atrás. Então, nisso cabe à psicologia uma análise crítica e o combate desse normal como construção histórica de ainda mais sofrimento, precarização objetiva e subjetiva. Essa anormalidade cada vez mais normalizada e normatizada que encarna nos corpos e mentes. Para isso, a psicologia deve, até mesmo, e sobretudo, se colocar em xeque, questionando a si mesma acerca do papel que cumpriu e cumpre na manutenção dessa ordem, por meio de processos de ajustamento, coerção, adaptação, segregação e outros que vocês podem vir a pensar aí. E esse movimento será tão mais robusto quanto mais crítico for das próprias bases da psicologia, ontológicas, inclusive, não apenas epistemológicas. Eu vejo muito debate crítico sobre epistemologia, mas que desconsidera que a base da epistemologia é a ontologia. O que é o ser humano? O que é o mundo? O que é a realidade? Ora, uma boa crítica epistemológica tem que ser de tudo uma boa crítica ontológica. Então, esse movimento será tão mais robusto quanto mais crítico for das bases da própria psicologia e, nisso, o seu projeto ético-político, que, historicamente, na sua hegemonia, tem sido o projeto ético-político da ordem, do modo de produção capitalista, que, de novo, na periferia, que é ainda mais venal e barbárico. Tá. Além disso, então, resta à psicologia a contribuição, mesmo que pequena, para a construção de fato, um novo normal. Até porque esse dito novo normal não tem nada de novo, é só o velho requentado. E o que é um novo normal? O produto das mãos, dos pés, dos corpos e mentes dos indivíduos que necessitam desse novo normal e que o produzirão. E com os quais a psicologia deve se orientar e se fazer construir e colaborar conjuntamente. Que não seja um novo velho, que englobe as infinitas possibilidades de ser e de existir, e que extraia do passado os aprendizados necessários para a edificação de uma nova dinâmica de vida livre de qualquer condição de exploração, de opressão, de desumanização.
a quem prontamente, e tenho certeza que talvez um ou outro aí deve, se mais, né, esteja se perguntando, pô, Pedro, mas isso é possível? Isso não é utópico? Sim. E a gente precisa de utopia. Olha que sociedade desgraçada que a gente vive. Que inverte, inclusive, o conceito e o sentido de utopia. Utopia é construir o que não está posto. É justamente o que a gente necessita. Né? Então, para quem que geralmente pergunta isso quando eu falo essas coisas, pô, Pedro, isso é possível o suficiente? Eu respondo, cara, antes de ser possível o suficiente, isso é necessário. E aos que vão se indagar aí, pô, se isso é realizável, Pedro, eu rememoro aqui de novo a ética como horizonte, como esse dever constante e permanente, da própria realidade do ser como movimento, como processo, a produzir, inclusive, continuamente novas e ou velhas necessidades. Dessa forma, abrindo um parágrafo, citação direta aqui para Martin Barrow de novo, se o psicólogo, por um lado, não é chamado a intervir nos mecanismos socioeconômicos que articulam as estruturas de injustiça, por outro, é chamado a intervir nos processos subjetivos que sustentam e viabilizam essas estruturas injustas. Se não lhe cabe conciliar as forças e interesses sociais em lutas, compete a ele ajudar a encontrar caminhos para substituir hábitos violentos por hábitos mais racionais. E, ainda que a definição de um projeto nacional autônomo não esteja em seu campo de competência, o psicólogo pode contribuir para a formação de uma identidade pessoal e coletiva que responda às exigências mais autênticas do povos. Porque ainda somos, a despeito de toda a retórica imponente, uma sociedade que esmorece frente a um vírus, que é incapaz de possibilitar tratamento a todos e todas que necessitam, mesmo tendo as condições objetivas para isso. E temos. Gente, se a gente expropriar o Jeff Bezos, acaba a fome, a miséria no globo. Só um só. Quais são os processos objetivos que, face à produção objetiva da vida, mistificam, ocultam o próprio caráter desigual, que impede e obstaculizam os indivíduos de enxergar os grilhões que o aprisionam? Como essa condição desigual se manifesta no caso da Covid, na subjetividade, subjetivamente? Como as pessoas compreendem a situação vivenciada e, frente a ela, como essas pessoas têm agido, construído respostas, entendendo que têm consigo as suas próprias potencialidades? O que essas respostas representam e como podem ser fortalecidas, compartilhadas, transformadas? Todos esses questionamentos, e eu poderia ficar aqui só falando e criando outros, mesmo que as respostas não sejam passíveis de serem materializadas pela psicologia em si, eles demonstram possibilidade de construção e contribuição da psicologia. Não importa onde, não importa com quem. Né? E assim, a vacina já está sendo aí produzida, né? Já foi, está sendo colocada. Né? Inclusive, é importante ressaltar, uma produção humana, tá? A vacina não caiu do céu, não caiu da Pfizer. Produção humana. Né? E a Covid, em um determinado momento, não vai ser um inimigo mais tão poderoso. Então, a gente já está sendo, inclusive, requisitado a voltar à dita normalidade, né? Ainda mais normal, precário e desigual. Nisso, esse nosso capitalismo particular dependente de base colonial escravocrata, racista, patriarcal, né, voltará a ter a sua normalidade de sofrimento. Mortes, entre aspas, naturais dos explorados e oprimidos pela pobreza, pela fome, pelo racismo, machismo, outras doenças, vai voltar ou continuar com a sua normalidade exterminicida, genocida, que a gente sabe muito bem que tem cor, raça, classe, gênero muito bem delimitados. Né? Em tese, foram, são e serão estes que mais necessitaram e necessitam e necessitarão da psicologia. E é com estes, aliás, que a psicologia tem a sua dívida histórica. Como é que a gente começa a pagar essa dívida histórica? Orientada a eles, às suas necessidades, que a gente, ao trabalhar, pode começar a tentar pagar essa dívida histórica. Entendendo também que é deles, em seu processo de não apenas resistirem, né, mas de fato existirem, sendo muito mais do que eles têm podido ser, a transformação substancial da realidade depois da psicologia. Então, o grosso de potência que a gente pode infligir na psicologia está fora dela. Está na realidade, nesses chãos históricos e, sobretudo, em quem pisa neles, quem os produz e nisso se produz. Se é nesse panorama que o ser, que é o nosso objeto de estudo, entre aspas, de atuação, se insere e é compelido a se produzir, a se forjar, é essa a realidade a qual a psicologia se refere e abarca. São eles, portanto, o parâmetro do seu que fazer, da sua praxis. E nisso, são eles que desvelam o que a realidade e a psicologia devem ser. Qual é o seu papel ético-político
na concretização desse horizonte. É isso, pessoal. Obrigado. Opa, muito obrigado, Pedro. Muito potente, né? Gostei bastante do que você falou. Não é o meu lugar aqui estar aprovando, mas reverberou muito as tuas falas aqui em mim. Gente, eu gostaria de propor aqui as perguntas, né? Vamos abrir aí, né? Para a gente estar dialogando, conversando. Estamos meia hora ainda. Então, vamos aí. Quem gostaria primeiro de estar iniciando aqui? Eu só vou aqui dar a informação que o Jorge está me mandando aqui o WhatsApp. Ele disse que ele já procurou um lugar próximo que tivesse com eletricidade e, pelo jeito, da boa parte de Havana, assim. Então, realmente, ele não vai conseguir entrar. Ele pede desculpas, mas não está conseguindo. Professora Sara, por favor. Eu só queria dar os parabéns, Pedro, teu entusiasmo, né? A tua fala é muito, muito oportuna, muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Principalmente uma fala que ajuda a construir, né, uma reflexão crítica sobre a realidade, sobre o papel do psicólogo, sobre o que fazer, né? E teu entusiasmo, né? Do jeito que você traz, né? Reflete assim toda a implicação emocional, né? Não só cognitiva, de um ser sente-pensante, aí usando, né, o Maturama lá, né, que sente, pensa e fala aquilo que acredita, né, a sua crença, né, a sua matriz teórica, né, a sua reflexão muito bem embasada, né, e Martim Baró explorando aí a miséria da psicologia. Parabéns, Pedro, eu acho que é fundamental, né, a gente pensar também em como é que se faz esse enfrentamento, né, como é que a gente, enquanto aquele lugarzinho que você falou que é uma desgraça, do professor, lembra? Além de psicólogo, né, além da miséria da psicologia, a miséria de ser professor, né, de psicologia. Então, essa ideologia, né, essa visão de que somos tão poderosos, né, de que vamos realmente apaziguar a dor do outro, que vamos conseguir fazer alguma coisa de transformação daquela realidade, né, me fez pensar um pouco em Silvia Lane, né, naquela psicologia militante, né, aquela psicologia comunitária de ir nas bases, né. Minha questão para você seria isso, né, você acredita, assim, pensando o atual contexto, né, e a atual realidade que nós vivemos, como é que se pode, né, trabalhar com uma conscientização, né, com agrupamentos sociais, com, né, para desenvolver realmente essa nova psicologia, né, dentro de todas as determinações que nós podemos considerar que são estruturais e que precarizam até mesmo as nossas relações cotidianas. Agora, né, forjadas pelo aparato tecnológico, quer dizer, se as nossas relações já não eram as melhores, né, agora, então, forjadas pelo aparato tecnológico, essas relações se tornam, assim, mais inviabilizadas, né, para aquelas populações, naturalmente, que mais necessitam, de um que fazer, de uma psicologia comprometida, de um compromisso, né.
Então é isso, eu queria parabenizar e minha questão é mais ou menos por aí, né? Será que nós vamos voltar a uma militância? Né? Como é que você vê isso, né? Esse movimento de uma psicologia crítica, engajada, que também deve ser, né, uma psicologia política, né? A política é alguma coisa que alguém não quer falar, né? Mas tem que falar, é necessário, né? Então é isso, querido. Muito obrigada pela palestra, pela presença, né? Mesmo longe, estamos perto. Muito obrigada, Pedro. O Cris vai fazer. Como é que é, cara? Eu cheguei. É bloco? Como é que é? A gente vai um por um? Como é que vocês estão pensando, fazendo? Talvez a professora Maria de Fátima pudesse fazer a pergunta e a gente responde e depois vai fazendo em blocos. O que você acha? Aí já vai, né? Isso. Professora Fátima. Oi. Então, não, pode ser. Eu até estava pensando nisso também. Então, bom dia ao Pedro, né? Prazer te ver aqui também. Perdi a Leonor, que eu queria aproveitar para falar e para dar um oi para ela verbalmente, mas escrevi ali, não sei se ela chegou a ver se eu encontro a Leonor depois em outras mesas. Eu acho que, assim, vai talvez um pouco, não exatamente na linha da pergunta da professora Sara, mas acho que a provocação que a professora Sara, quando ela se refere a uma psicologia militante da professora Silvia Lani, eu acho que ali tem um caldo, diria o Pedro, provavelmente diria assim, um caldo interessante para poder fazer um debate ali, que eu acho que tem vários elementos que estão colocados, mas eu queria, assim, ouvir um pouquinho vocês, principalmente da prática de vocês, a prática da INEA, que está muito ligada a essas discussões no campo da saúde coletiva, e aí me fez lembrar a Brasco, que você está ligada também, o Pedro Bicalho, enfim, tem um conjunto de pessoas que já faz parte dessa história há anos, há décadas, né? E todos, acho que estão todos no mesmo terreno, que é um pouco essa discussão sobre território, territorialidade. A gente, se quisesse avançar, poderia até fazer uma discussão sobre gentrificação também e sobre comunidade. Mas eu acho que não é o foco aqui, eu só estou colocando como preocupações. Na verdade, o que eu queria ouvir vocês é um pouco assim. Nós estamos aqui falando ou discutindo, a gente está tendo o imenso privilégio de estar ouvindo vocês, trazendo um conjunto de reflexões e de críticas extremamente importantes e que deveriam estar ou devem estar presentes na prática de todos nós, na sua praxis, na verdade, seja ela em que espaço possa estar acontecendo. Mas aí eu queria pensar um pouco, queria ver como é que vocês estão vendo essas questões, porque acho que existem questões não ditas, não por vocês, mas sim pela institucionalidade, e sim por essa ideologia e esse status quo que está aí colocado. Então, parece que tem uma apropriação do discurso oficial de que eles também falam em territórios e territorialidades, eles também falam em comunidades, eles também falam em participação comunitária, eles também falam em melhoria de vida das pessoas, eles falam em todos os conceitos que nós falamos. É um pouco isso que eu queria... Na verdade, eu estou compartilhando, porque eu acho que essa é uma grande pedra no sapato da gente, que a gente tem que enfrentar e teria que ver, assim, porque enquanto a gente está aqui, o nosso colega, nossa colega, companheiro, companheira, está lá na linha de frente, o Christopher é um bom exemplo, está lá na linha de frente fazendo um monte de coisa, a Cláudia, que está aqui, é outro exemplo, o Pedro também, enfim, um monte de pessoas que estão aqui, algumas eu não as conheço diretamente, mas estão na linha de frente. Então, como é que vocês veem isso, no sentido, eu não estou pedindo resposta, mas mais assim, para a gente estar refletindo. Como é que vocês percebem essas diferenças
de sentidos e de conceitos, de territórios e territorialidades, seja lá o nome que quiser dar, das práticas, e como é que isso se reflete, isso que eu acho que é um nó, como é que isso se reflete nos compromissos que orientam essas práticas. Porque, na verdade, esses diferentes sentidos, eles às vezes viram um caldo misturado, parecendo que é tudo igual. E eles só expressam paradigmas totalmente diferentes, que, por sua vez, expressam óculos diferentes que as pessoas colocam no rosto para enxergar e enfim, para ver o que está acontecendo. Então, era um pouco isso que eu queria ouvir de vocês, e daí talvez assim, como é que na prática de vocês, vocês têm percebido essas incoerências e armadilhas, e como é que vocês acham que a gente pode ir, enfim, sei lá, enfrentando isso, mais nesse sentido, tá? Então, obrigada. E obrigada, Pedro, também trazer a gente de volta para esse debate, e Inha também pela... E acho uma pena que a gente não vai ter o outro colega, né? Tá? Obrigada. Se quiser começar, fica à vontade. Eu acabei de falar aí. Bom. A gente troca. Então, realmente é uma pena que o Jorge não possa estar aqui. Tem uma bela experiência do manejo da pandemia em Cuba, né? Soube de alguns colegas que moram lá, teve um trabalho realmente muito interessante, obviamente com várias limitações, né? Por todo o embargo que o Trump impôs e que o novo, né, não retirou. Então, assim, existe de novo um discurso e uma outra prática, né, porque o Biden não retirou o embargo. Então, Cuba fez a própria vacina, né, a soberana, mas tem várias dificuldades aí com o manejo da pandemia pela falta de equipamentos, enfim, né, de várias... da ordem de várias questões pela questão do embargo. Então, assim, as provocações são muitas e eu também não quero monopolizar aqui, mas eu queria colocar algumas questões em relação ao que a professora Fátima e a professora Sara colocaram, né? Essa apropriação, ela é algo que me preocupa muito, porque é uma apropriação indébita de discursos, é uma torção dos sentidos que é massacrante, assim, o que a gente está vivendo. Quando a gente estava falando em saúde mental, né, eu concordo totalmente com o Pedro, que se o conceito de saúde é ampliado, a gente não deveria separar a mente do resto, porque a gente está falando de um sujeito, né, mas, por outro lado, a gente tem toda uma reforma psiquiátrica aí, então é algo aí que a gente fica quase sempre no fio da navalha para trabalhar com esses conceitos. De qualquer maneira, quando eu trabalhei em Itapeva, interior de São Paulo, cinturão da fome de São Paulo, muito próximo de Sorocaba, eu trabalhei lá em unidade de saúde, trabalhei em ambulatório de saúde mental, a gente tentava, na época, logo que saíram os CAPs, transformar o ambulatório de saúde mental num CAPs, que só aconteceu depois que eu saí de lá, né? Infelizmente, a gente lutou, mas não conseguiu. Mas uma das dificuldades que a gente enfrentava era exatamente a organização do CAPS, porque em Sorocaba tinha trocentos mil manicômios. Então, assim, era muito mais barato para a gestão municipal trabalhar com encaminhamento, colocava na ambulância, encaminhava para Sorocaba, via onde tinha vaga e ponto. Né? Então, assim, hoje, boa parte dessas instituições se transformaram em comunidades terapêuticas, e não é por acaso. Né? Então, assim, aonde está o financiamento? Há uma apropriação indébita, há uma transformação dos conceitos, e há ali... o capital, ele fareja, né? E a gente está sempre ali, às vezes... correndo atrás do prejuízo. Então, assim,
Quando a gente fala, por exemplo, da questão da ciência no Brasil, todos aqui que, né, sabem o que o atual governo está fazendo com a ciência, né, a retirada do financiamento, né, eu estou, por exemplo, lá no doutorado na URGS, a nossa turma não tem nenhuma bolsa, nenhuma, nem para cotas, né, não tem nenhuma bolsa. E isso não é por acaso, a gente tem aí uma tentativa, um projeto, literalmente, de voltar a ampliar a desigualdade do acesso à graduação e à pós-graduação, né, uma elitização desse espaço. Então, não é um acaso, né, é um projeto, a gente sabe disso. E aí, uma das coisas que me incomoda, porque qualquer discussão que a gente possa fazer, por exemplo, sobre a modernidade e a ciência, ela é fruto dessa modernidade também, né? A ciência se construiu também sobre o epistemicídio de todos os conhecimentos fora do continente europeu. A ciência se produziu sobre o silenciamento do conhecimento dos povos indígenas da América, dos afrodescendentes, dos africanos que foram trazidos para cá como escravos, enfim, né? Então, a ciência se produz sobre o epistemicídio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai discutir hoje, porque isso pode ser apropriado de uma maneira terrível, que aí vira num vilipendiamento maior do que a gente já está vivendo hoje aqui, né? Então, de novo, a gente está ali pisando em ovos, né? Porque nesse momento o que a gente tem que fazer é defender a ciência que a gente tem, obviamente que tentando provocar fissuras, né, no sentido de resgatar esses conhecimentos que foram silenciados, mas a gente tem que defender a ciência, né? A gente tem que defender o SUS, né? Mais do que nunca. Se sempre foi importante, agora é duplamente importante, né? E a questão também da gentrificação, a gente vê muitos territórios cada vez mais que são ocupados pelo capital, revitalizados, como se usa, né, o termo, né? E aí se expulsa as comunidades que estão ali, que muitas vezes estão organizadas, que tem toda ali uma dinâmica, uma organização, inclusive, de luta por seus direitos, né? São quase sempre territórios mais centrais, então, assim, tem toda a questão da logística de acesso à cidade, e a gente vai também num projeto colocando cada vez mais para as margens, literalmente para as periferias, as populações que esse projeto, e que de alguma maneira o capitalismo de uma forma geral quer invisibilizar, né? Então acho que a nossa luta é diária para visibilizar esses processos, né? E eu acho que sim, tem toda uma biblioteca colonial na América Latina, mas a gente também tem muito trabalho legal, a gente tem muitos autores discutindo a psicologia latino-americana que a gente quer, a gente tem muitos autores africanos também, a gente tem muita coisa boa sendo produzida, e a gente tem que dar visibilidade a isso, né? Esse projeto, por exemplo, que o Pedro faz parte, que a professora Maria de Fátima também vai participar, que são essas aulas online, eu acho fundamental, porque assim, a gente está falando para psicólogos, para estudantes de psicologia, a gente está garantindo que essa nova geração de psicólogas e psicólogos possa se apropriar também desse conhecimento, né? Então é isso. Tá, vamos lá. Vou tentar costurar os dois encaminhamentos, dos chacoalhados aí que a gente foi colocado, tanto de Maria Sara quanto da Fátima, né, em uma resposta só aqui. Acho que o primeiro aspecto, assim, é que eu tenho batido e falado muito, assim, cara, sendo bem sincero, assim, eu acho que eu tenho visto muitos modismos aí, sabe? Muitas invencionices, invenções de roda, que, no meu entendimento, não dizem muito de nada de novo, não, sabe, gente? Inclusive, esse exemplo que a Inia coloca lá do projeto que a gente tem, Resgatando a Memória da Psicologia Latino-Americana, cujo título a gente roubou descaradamente do próprio Martin Baró, que ele fala que essa é uma das tarefas da psicologia da libertação, inclusive, né?
a síntese disso, assim, na verdade. Muito do que é colocado como novo, como uma nova roupagem. Acho que se a psicologia não fosse tão ensimesmada, tão ubicada, né, ela veria que já tem toda uma trajetória assim, ampla e profunda dentro do pensamento social e político latino-americano como um todo. Muito de um debate que tem sido colocado hoje em dia como se fosse de fato algo novo, eu não consigo chegar nada de novo nele, se vocês me permitem a sinceridade, assim, né? Se eu for pegar, por exemplo, clássicos, né, do pensamento social e político latino-americano, como, por exemplo, José Carlos Mariátegui, como na realidade brasileira, né, Caio Prado, Clóvis Moura, Florestan Fernandes, o próprio Márcio Martim Baró, Franz Fanon na Martinica, né, mas que vai depois para a Europa, depois para o contexto africano, Eliette Safiotti, enfim, cara. Então, assim, acho que um primeiro aspecto, sendo bem sincero, assim, eu acho que a gente tem que exercer sempre a nossa criatividade, o movimento da realidade ele é contínuo, é permanente, então traz elementos, né, dessa sua própria processualidade, mas eu não acho que é necessário ficar no inversionista de roda, não. Por isso que eu acho que é importante esse processo de resgate histórico, não para ficar no passado, até porque a realidade, o processo não, se dá para frente, né? Não para trás. E tem muita gente, inclusive, que não sacou isso, velho. Sabe, que acha que esse movimento é de, é para voltar para trás, queremos retornar ao que éramos. Caramba, né? Não, primeiro que isso não dá, não é possível. Não tem como a gente fazer isso, né? E segundo que não é desejável. A história, a realidade, ela se abre para frente, né? A gente faz esse resgate histórico para entender o que temos sido, o que não temos sido, o que devemos e podemos ser, né? Para transformar o presente de modo que possamos construir o futuro. Inclusive, a gente está nesse ponto. Eu sou bem mesariano nesse sentido, quando ele faz a paráfrase, né, com a fala clássica da Rosa, socialismo ou barbárie, ele fala, socialismo tiveram sorte. É isso, a gente chegou no estágio, inclusive, de destruição da natureza, de avanço barbárico, anticivilizacional, que é isso. É sobre a possibilidade, a viabilidade de existirmos no futuro. Eu tenho amigos ecossocialistas aí que de vez em quando a gente conversa umas coisas, eles me apresentam alguns dados de destruição da natureza que eu falei, caramba, né? Enfim. Mas eu começaria por isso. No meu entendimento, não se trata de construir uma nova psicologia. Né? Eu acho que uma nova psicologia a gente vai construir quando a gente de fato revolucionar e transformar radicalmente essa ordem, de modo com que, com a transformação da mesma, eu estou disposto, inclusive, e luto para isso, a psicologia vai para o saco junto. Se a gente vai chamar essa nova construção de, sei lá, pedrologia, subjetivologia, psicologia 2.0 ou uma outra coisa, não me importa tanto. O que importa é o conteúdo e a essência, mas será radicalmente diferente daquilo que a gente tem historicamente enquanto psicologia. De entendimento da subjetividade, da dimensão subjetiva, enfim, de como é que isso se produz numa realidade que não pode ser entendida por uma ciência particular parcelar apenas. Né? Então, acho que o primeiro caminho indicativo seria isso, assim, sabe? Cara, a gente tem exemplos tão interessantes, né? Qual que é a gênese do que a gente tem, por exemplo, em termos de psicologia crítica, né? Ou das vertentes na psicologia comunitária na realidade brasileira? Cara, vamos resgatar isso, sabe? Não carece de ficar inventando a roda. Qual que era o movimento germinal dessa galera que se pôs a criticar a psicologia dentro de uma crítica mais ampla à ordem social, como a psicologia contribuiu para isso? Mano, era fazer trabalho de base, colocar os pezinhos no bar, no chão, regaçar a manga, trabalhar com as comunidades, contextos sociocomunitários, né? Tornar as necessidades dessas maiorias populares as necessidades da psicologia. Acho que a gente perdeu isso, assim, sabe? E eu concordo, assim, já tangenciando um pouco a resposta a você, Fátima, eu acho que a gente vem passando algum tempo por uma inflexão política, inclusive nas ditas vertentes críticas da psicologia. Isso se expressa nas questões de conceito e tal, e entre outras. Eu realmente acredito e estou convencido de que a gente vem enfrentando uma inflexão política muito grande, assim, e para mim, inclusive, uma das expressões crassas dessa inflexão política é o fato de que a psicologia, a partir do momento que ela se insere e desenvolve-se dentro do âmbito do Estado, sobretudo, maiormente, das políticas sociais, ela desconsidera todo o trabalho originário que, inclusive, ela levou as políticas sociais, que eles trabalham nos contextos sociocomunitários, de modo que a gente está vivendo um contexto agora de bastante problema. Por quê? Se dentro desse trator que está passando, né, as políticas sociais são os alvos prioritários, ferrou para a psicologia. Se a atuação nas políticas sociais é sinônimo de compromisso social per se, e se é sinônimo de crítica, a gente está ferrado.
Uma ferrada, assim, com F maiúsculo, em caps lock. E o fato da gente estar meio que nessa, batendo cabeça sem saber o que fazer, é justamente porque a gente sai de uma ordem, de uma lógica germinal, inicial, de questionar, inclusive, o Estado, de atuar a partir de baixo para cima. Né? Os movimentos iniciais, por exemplo, de trabalho com sindicatos, de movimentos sociais, nos próprios contextos sociocomunitários. Então, assim, a gente não está sabendo como é que a gente visualiza, não é nem está sabendo, mas assim, ficar, né, com esse travamento de, inclusive, esboçarmos caminhos e sinalizações para saída ou para fazer alguma coisa nesse processo, eu acho que é um exemplo, uma ilustração muito clara dessa inflexão política. Sabe? Então, esse resgate histórico se torna ainda mais necessário, ainda mais pertinente mesmo, assim, né? Então, óbvio que a gente tem que criatividade, mas eu não sei se a gente tem que ficar inventando muita roda, não. E, de novo, vai fazer esse resgate não para ficar lá no passado, mas para ver, inclusive, aspectos positivos, né, dessa nossa trajetória. Tem um texto do Davi Pavão Coelho, que ele fala sobre psicologia crítica, né, que eu acho muito interessante, que eu falo assim, olha, a psicologia crítica não é uma forma de psicologia em si, não é uma corrente, uma vertente psicológica, mas é um movimento, é uma postura, né, é algo que se orienta à psicologia, ao mesmo tempo que ocorre na psicologia, é uma relação crítica da psicologia consigo mesma. Eu acho que a gente esqueceu disso. Sabe? Eu acho que no processo, inclusive, de desenvolvimento da dita psicologia crítica, o que aconteceu foi uma vitória da psicologia sobre a crítica. Inclusive, essa crítica cada vez mais institucionalizada não apenas dentro das políticas sociais, no âmbito do SUS e do SUS, que, obviamente, né, concordo plenamente com ele, tem que ser defendidos, né, tem que ser potencializados. Mas que se a gente rememorar a gênese, né, da psicologia comunitária, dentre outras perspectivas dessa psicologia crítica ou de crítica à psicologia, não foi de dentro do Estado, gente. Foi de fora, foi uma crítica ao Estado. O Estado, em última instância, enquanto sustentação da dominação de uma classe à outra. Né? Então isso ficou muito evidente. Então tem vários trabalhos apontando essa inflexão política na psicologia comunitária, né? Porque eu acho que é algo que rebate na psicologia, pessoal, mas que é da nossa conjuntura como um todo, é uma inflexão política nos campos progressistas, de esquerda mesmo. Eu acho que o exemplo mais translúcido foi os governos petistas, o governo do PT na realidade brasileira. Né? Então você vai ver, há uma inflexão política nas organizações tradicionais, sindicatos, partidos, sim. Nos movimentos sociais de modo isso, a psicologia não vai passar ilesa disso, né? A psicologia não é o alecrim dourado que tá suspenso da realidade, isso vai afetar mesmo, assim, tem afetado. Eu acho que a gente tem que olhar com muito calma com isso, com muita atenção e fazer uma crítica da crítica, fazendo uma brincadeira, uma paráfrase com Marx, assim, mas que nos movimente, né, inclusive, né, que não que paralise, mas é justamente para movimentar. E eu acho que isso se expressa muito sobre esse debate, sabe, Fátima? Inclusive, na minha fala, eu tentei até pontuar isso. Toda essa discussão que se tem sobre crítica epistemológica, pô, massa, show de bola, mas ela tem que estar vinculada a uma crítica ontológica. O que é a realidade? O que é a sociedade? Porque senão, cara, me desculpa, assim, não todos os casos, mas muito dele é perfumaria, sabe? É para aumentar lattes, né? É para pagar de bonzão, de crítico. Ó, eu tô atento. Eu tô até brincando com minha companheira, eu tô indo para umas lives, umas fases que eu tô quase fazendo uma cartela de bingo, sabe? Uns quadradinhos, ó, vai falar isso, pá, falou. Vai usar esse, ó, colocou. Né? Sendo que qual que é a materialidade, inclusive, desses conceitos? De onde que eles vêm? Para onde eles vão? Né? Qual que é a concepção de realidade, sociedade, ser humano que está posta ali? Né? E eu estou fazendo uma autocrítica, nós da academia aqui, né? Essa torre de Babel linda, que olha a realidade. Eu brincava que eu sou de Juiz de Fora, e se Juiz de Fora, inclusive, é o objetivo, né? A universidade está nas nuvens mesmo, está no alto, né? Que olha para a realidade de baixo para cima e busca enquadrar em conceitos que eu tirei da minha cachola, porque eu sou gênio, né? Porque eu sou genial, estou buscando trazer à luz a realidade. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate, sim, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse debate. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate vinculado a um debate projeto ético-político de psicologia. Aí eu vou terminar, porque eu já falei muito assim, tá? Em hipótese alguma, eu estou querendo negar a pluralidade e diversidade da psicologia. A gente não tem o que fazer com isso, mas eu acho que a gente tem que bater o projeto ético-político, que se expressa na forma de conceitos, mas antes de tudo se expressa em termos de qual é a concepção do ser humano, de mundo e sociedade que temos e queremos. É um pouco nesse sentido assim, que eu vejo assim, fazer uma disputa de hegemonia, disputar a hegemonia da psicologia, e nisso constituir um projeto ético-político que passa pela necessidade da gente fazer uma limpada de terreno aí. A gente precisa fazer uma capina nisso aí, porque nem tudo que reluz é ouro.
Eu concordo plenamente. Nem tudo que reluz é ouro, e muito disso que é apontado como ouro, na verdade, faz parte desse processo amplo aí de inflexão política no contexto da psicologia, sim, né? Então, assim, trazendo subsídios aí para a gente trocar uma figurinha, eu iria, no primeiro momento, por essa via. Gente, já é meio-dia, né? Acho que é um momento que nós estamos prevendo para encerramento da mesa. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma colocação em especial, né, para a gente já encaminhar, né? E daí eu faço, por fim, o encerramento. Alguém gostaria de fazer alguma colocação aí? Só parabenizar, Christopher, e agradecer a presença de todos e todas, né? E vamos continuando à tarde, teremos um professor Yorks contando sobre a saúde em Cuba, né? Ele faz parte do nosso grupo de pesquisa, então já convido aí, se puderem participar, vai ser bem legal, porque ele, né, tá nos brindando aí com uma palestra. Ele é da Universidade de Santiago e também é editor da revista de Santiago, uma das revistas mais antigas de psicologia de Cuba, né? Na qual também eu sou uma das membros da revista. Então é muito legal, né, ouvir vocês, e agradeço muito, e a Christopher também, né? E convido todos a continuar à tarde aí, se puderem, né? E numa outra ocasião também, para esse debate, né? O que é psicologia, afinal de contas, né? Será que precisamos mesmo dessa psicologia? Será uma psicologia crítica? Será uma psicologia política? Será uma psicologia social? Será social comunitária? Né? São tantas vertentes, tantos olhares, né? E é importante debater isso, sim. Muito obrigada, um grande abraço aí para vocês, agradeço muito. Só agradecer aí. Valeu, Christopher, brigadão. Obrigado, Ínia, pelas trocas. Peço desculpas por chegar, não ver a fala desde o início. Perdão para todo mundo. Não há problema, Pedro. Eu fico muito grato pela tua disposição, né? No primeiro momento, quando eu estava no ponto de ônibus ligando para ti, né, a gente conversando, e a Ínia também sempre disposta, né? Infelizmente, o professor Jorge não pôde estar conosco agora, mas eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, porque não é à toa também, né, que ele é impedido de falar, né? Isso diz muito, sabe? Acho que o silêncio do Jorge, na verdade, ele é silenciado, né? Porque nós todos falamos hoje da violência que está vivendo a ilha, do embargo econômico. Então, assim, não é nada democrático, não é nada. Talvez seja exatamente isso que tenha sido mais potente da mesa dele, o impedimento do professor Jorge de estar aqui conosco. E, novamente, né, saio com a provocação que foi dito na mesa, né, desse compromisso ético-político, que é um debate que nós temos que encarar e que não se encerra muito. Né, assim, é importante mesmo e estar ocupado, porque senão, como foi apontado pela Fátima, né, os nossos principais conceitos serão sequestrados de nós, né, falando desse jeito. Então, agradeço muito. A Ínia quer fazer uma colocação. Ínia, por favor. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de partilhar com vocês, né, de ouvir o Pedro falar. Foi uma pena não conseguir ouvir o Jorge, assim, de ouvir a participação das pessoas, da professora Maria de Fátima, a professora Maria Sara, enfim, né, o Pedro, o pessoal que está aí discutindo com a gente. Foi uma manhã muito legal. Obrigada pelo convite, obrigada pelas partilhas mesmo. E que a gente possa fazer algum momento algo presencial. Ai, meu Deus do céu, que vontade de aglomerar, que saudade do shopping. Tomar café, gente. E fazer balbúrdia. Exato. Balbúrdia. Ano que vem, a quarta conferência. Um beijo a todos. Obrigada, Sara. Obrigada, Christopher, Ínia, Pedro e todo mundo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Parabéns. Valeu, gente.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fechando aqui. Tchau, Inia. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Ponto. Fechando. Tchau, professora. Foi muito boa a mesa, né? Então tá bom. Obrigado, viu? Tchau.